Boa noite, muito bom vê-los, muito gostosa essa energia, né? Esse ambiente que a espiritualidade prepara para que nós possamos estar aqui unidos com o mesmo desejo de aprendermos mais, de nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, eu agradeço a todos que estão aqui, a todos que nos acompanham de suas casas, né? E o importante é isso, é participar. Quem não pode vir, participa de toda forma e o aprendizado é o mesmo, né? Nós vamos, então, antes de dar início, cerrar os nossos olhos, formar em nossa mente a imagem de Jesus, esse Jesus amigo, esse Jesus irmão maior, sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos direcionando para o caminho da paz, para o caminho da luz. E vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de falarmos um pouquinho sobre os seus ensinamentos, de aprendermos um pouquinho mais e dessa forma mantermos a nossa sintonia com o plano espiritual maior, para quando, em nosso trabalho, em nosso lar, possamos vivenciar os ensinamentos que ele nos deixou. Então, que a espiritualidade maior nos envolva e nos auxilie no entendimento da lição que nós vamos conversar hoje, e também das lições que a vida nos traz a cada dia. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre a corrente de arrasto.
Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Tempos difíceis, muita tribulação, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e hoje nós temos ciência delas, elas chegam até nós quase que em tempo real. Mesmo que esteja acontecendo muito longe de nós, a gente fica sabendo quase que de imediato, né? E essas informações todas chegando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, traz uma certa ansiedade, uma certa insegurança, uma certa inquietação. E muitas vezes, algumas delas nos trazem dificuldade para compreendermos por que está acontecendo isso. E também de aceitar determinados acontecimentos, né? É como se nós fôssemos, então, envolvidos por uma corrente de arrasto que tenta nos puxar para o desequilíbrio, para o medo, para a insegurança. Mas olha lá, a corrente tenta nos puxar, tá? Mas nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos, tá? O que nós vamos fazer, se nós vamos deixar nos arrastar ou não. E nós não estamos desamparados. Nós temos o nosso protetor e graças ao Espiritismo, que nos esclarece, que nos consola, nós nos firmando nele, nos ensinamentos que ele nos traz, na fé, na confiança em Deus, que é Pai, que cuida de cada um de nós, nós conseguimos manter o equilíbrio e o discernimento, certo? A doutrina espírita nos diz que tudo passa. Então é isso, é nessa confiança que nós vamos nos firmar para não nos permitir ser arrastados por essa corrente negativa. O Espiritismo nos convida a enxergar esses acontecimentos, essas dificuldades, esses desafios que estão chegando muito a miúde, né, em nossas vidas, não como castigos, tá? Mas como oportunidades de crescimento espiritual. Oportunidade para praticarmos a humildade, a caridade, o amor ao próximo e também a oportunidade de ver o lado bom de todos os acontecimentos e de todas as coisas. Cada vez que acontece uma tragédia maior, todos se voltam para acudir. Vamos fazer cesta, vamos mandar roupa, quando existem os desabamentos, as coisas mais graves. Só que isso acontece no dia a dia. Só que a gente não vê, às vezes, o sofrimento do outro. E nós temos que prestar atenção nisso também. Às vezes, e inclusive, dentro do nosso próprio lar. Às vezes tem alguém lá que não está bem e a gente não consegue enxergar. Então, esses desafios, esses sofrimentos nos chegam para que nós enxerguemos o que está acontecendo ao nosso redor e a fazermos o nosso melhor, né? O Espiritismo também nos ensina que cada desafio pode se transformar em aprendizado. E isso acontece quando buscamos em nós a causa que nos aflige, quando nos reconhecemos ainda imperfeitos, nos levando a combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todas as mazelas que ainda trazemos
dessa e de outras encarnações, assim, cada dor pode se transformar em força e cada dificuldade pode se transformar em evolução. Às vezes, a gente passa por situações que a gente nunca imaginou na nossa vida. A gente nunca esperou. Então, primeiramente, a gente tem que buscar em nós. Se nós fizemos alguma coisa para aquilo acontecer. Se fizemos, vamos nos redimir, vamos reparar, né, Ivanete? Reparação, né? Se não, vamos de toda forma dar a nossa colaboração, fazer o nosso melhor para que a paz reine, para que o amor se eleve. Há algumas semanas atrás, eu não me recordo ao certo quantas, o Rodrigo veio fazer uma palestra aqui e ele nos trouxe uma imagem que eu achei muito interessante, que foi a dos peixinhos, né? E dos outros seres do oceano, que se encontram todos envoltos pela mesma água, respirando ali dentro daquela mesma água. E ele citou que quando um deles se movimenta, mesmo que seja um movimento muito de leve, todos sentem. Então pensem lá no peixinho pequenininho, dando uma chacoalhadinha e mexendo, ondulando a água que está do lado dele, né? E assim somos nós também. Nós não estamos envoltos em água, mas nós estamos envoltos no fluido universal, também conhecido como o hálito do Criador. Nas obras do espírito André Luiz, que foram psicografadas por Chico Xavier, na Gênese e em outras obras espíritas, a gente encontra falando sobre o fluido universal que cerca a tudo e a todos nós, e que também é conhecido, eles falam poeticamente, como o hálito do Criador. E, da mesma forma que os peixinhos, qualquer movimento nosso ondula esse fluido. Qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ação que nós tenhamos é sentido pelas outras pessoas. Mesmo que a palavra não tenha sido dita diretamente para aquela pessoa. A pessoa sente, é uma energia que chega até quem está próximo e nem tão próximo de nós. Eles fizeram as experiências com as plantas, que todos já devem ter ouvido falar, de plantar a mesma muda, a muda da mesma planta, em vasos iguais, regar igual, e para uma dizer só coisa boa, e para outra dizer só coisa ruim. E eles viram que a que recebe só palavras de carinho cresce e fica bonita, e a outra acaba morrendo. Então, são a nossa responsabilidade, as palavras, os pensamentos, as ações que nós temos, porque elas chegam a quem está ao nosso lado. Da mesma forma, nós sentimos o movimento dos outros, né? Nós recebemos e doamos as energias ao mesmo tempo. Nós somos, então, mensageiros uns dos outros. E qual seria, então, a finalidade dessa troca? Para quê essa troca de energia? E essa troca se dá para que, ajustados aos princípios do bem, ajustados às leis divinas,
nós possamos auxiliar no crescimento de todos nós, começando por nós mesmos, depois pelos que se encontram dentro do nosso lar, que é com quem nós temos mais contato, até a gente conseguir atingir toda a humanidade. Olha a resposta, hein? Vejam bem. Vamos pensar então, vamos refletir sobre isso aí, sobre o quanto nós nos deixamos influenciar pela opinião dos outros e pelas notícias que nós ouvimos. Muitas das vezes nós estamos tranquilos em nossa casa, aí de repente você está passando ali pela televisão que está ligada, dá uma notícia daquelas escabrosas e você fica nervosa, o seu humor muda, você não fica bem, né? E da mesma forma, quando nós levamos essas notícias para as outras pessoas. Eu já ouvi falar muito que quando a gente não tem o que dizer, a gente fica quieto, né? Melhor do que levar coisa ruim, não é mesmo? Não é a questão do desabafo, não é a questão de você sentar com uma amiga e trocar ideias com ela sobre o seu sofrimento, sobre as suas dificuldades. Isso é importante, tá? Mas é sobre procurar emanar coisas boas, né? Pensar antes de falar, procurar falar sobre acontecimentos felizes, nós todos temos muito a agradecer. Então, procurar enxergar todas as bênçãos que recebemos. Agora, essa troca que acontece é importante, porque nós vivemos numa sociedade e nós precisamos ouvir opiniões diferentes e darmos a nossa opinião, o que nos ajuda a refletir, nos ajuda a discernir, a escolher o melhor caminho. Porque ninguém está certo o tempo todo. Eu posso achar que o que eu penso a respeito de um determinado assunto é o certo. Mas se eu estiver conversando com alguém, e esse alguém colocar uma posição contrária, uma ideia contrária, eu tenho que refletir e ver qual que é o melhor caminho, o que Jesus faria, como Jesus nos ensinou a proceder. E o Espiritismo nos esclarece sobre as atitudes do homem de bem, sobre as virtudes. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, nós vamos encontrar, não vou dizer regras e nenhum manualzinho, mas umas dicas, né, de como sermos pessoas melhores. Bem resumidamente, eu vou dizer aqui para vocês, está escrito assim: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. É bom, justo, abnegado e humilde. E sabendo disso, nós assumimos uma maior responsabilidade. Nós sabemos como nós temos que nos portar se nós desejamos ser pessoas de bem. Que ali onde diz homem é com relação à humanidade, homens e mulheres, lógico, né? Todos precisamos nos tornar melhores. Mas tem aquele que diz assim: mas a quem mais sabe, mais é cobrado. E é sim. Mas então, vamos parar? Paro aqui a explanação já, não falo mais nada, a gente não estuda mais nada, deixa assim como é que tá. Não, né, gente?
nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos aprender a viver como homens de bem, né? Nós queremos ser melhores, afinal de contas, o planeta de regeneração vai chegar aí. Quem que não quer ir para ele? Não é? Todos queremos. E é esse o caminho, nos melhorarmos, né? Mas como nós já sabemos, nós temos o livre-arbítrio. E com relação a essas energias que chegam até nós decidimos se vamos acolher o bem ou o mal que nos chega. E nós vamos também reagir a esse bem ou a esse mal de acordo com as nossas tendências. Nós estamos ainda lá no tempo de Moisés, no olho por olho? Ou nós já aprendemos um bocadinho com Jesus a mostrar a outra face? Porque quando alguém nos trata mal, o que Jesus ensinou? A tratar bem, a mostrar para ele como é o outro lado. O outro lado do mal é o bem. E é isso que Jesus veio nos exemplificar, né? E quanto mais amadurecidos espiritualmente, mais conseguiremos rejeitar o mal e conservar apenas o bem em nós. É aquela história, né, de que não importa o que chegou até você, importa o que você faz com o que chegou até você, né? Nós decidimos. Mas se nós influenciamos aqueles que nos cercam, mais ainda aqueles com quem temos afinidade, que são as pessoas que pensam basicamente como nós, que nos admiram, a quem nós admiramos, que gostariam de proceder no mesmo jeito, né? Essas pessoas que têm afinidade conosco, nós temos a necessidade de assumirmos a chamada corrente de arrasto, porque a nossa firmeza instala a confiança nessas pessoas e a nossa dúvida gera vacilações. Então, nós temos que nos manter firmes no caminho do bem, para auxiliarmos principalmente essas pessoas com quem temos afinidade. E cada irmão ao nosso redor nos observa, não só aqui, na rua, no mercado, no nosso trabalho, na nossa casa, nós somos observados. Eles guardam as reações que nós temos perante os acontecimentos. Eles prestam atenção no que nós dizemos. Eles percebem o sentido que a gente dá a cada frase que emitimos, o tom da nossa voz e a limpeza dos nossos sentimentos. Se estamos sendo sinceros ou se nós estamos falando só da boca para fora. Tudo isso é percebido, é sentido. E nossas atitudes, então, denunciam nossas intenções e também o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Oferecendo o bem que eleva ou o mal que retarda a marcha. Nós somos responsáveis pelos exemplos que damos em todas as situações e em todos os momentos. Lembremos que espíritos eternos que somos, nós trazemos em nós inúmeras vivências e muitas personalidades. Tudo que já fomos em outras encarnações ainda tem um pedacinho aqui
na nossa personalidade de agora. Ainda tem a raivinha daquele um que brigou lá e fez a guerra. Ainda tem o resgate daquele um lá que vivenciou uma situação muito penosa para aprender. Ainda temos muito orgulho. Então, tudo isso está aqui, junto a nós, nesta vivência. Mas nós precisamos prestar muita atenção, porque se nós levamos desvantagens ou vantagens, se nós impomos coisas boas ou coisas ruins aos outros por meio de nossas atitudes, seja o bem ou seja o mal que nós impomos, elas nos serão devolvidas pela vida. A vida traz de volta o que a gente dá para ela. A cada um segundo suas obras. Não é assim que Jesus ensinou? A lição nos chega. Se nós não aprendemos, ela vai voltar para que a gente possa aprender. E não tem jeito de colar não, viu, gente? Tem que estudar a lição, fazer a prova e passar. Não tem cola não, não dá. Bom, então depois de tudo que nós já vimos, já chegando no finalzinho, nós precisamos reconhecer que fomos criados para viver em comunhão com os nossos semelhantes. Afinal, somos todos irmãos e devemos crescer espiritualmente e auxiliar com eficiência, fazendo a nossa parte para que todos sejamos felizes. Quando existe amor, quando a gente aprende a amar o nosso semelhante, a gente só consegue ser feliz quando todos estão felizes. Enquanto tiver alguém sofrendo, a gente não vai conseguir ser feliz. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor para nós estarmos com a nossa consciência tranquila de que fizemos todo o bem que podíamos fazer. Que possamos, então, diante das turbulências de nosso tempo, fortalecer a fé através das preces, dos bons pensamentos, das boas atitudes, alimentar a esperança, a nossa e a de todos ao nosso redor, porque nós sabemos, nós não temos dúvida de que tudo passa e que tudo vai ser melhor. E devemos também agir sempre com muito, muito amor, porque só assim nós seremos a corrente de arrasto do bem, que fará nossos dias cheios de harmonia, de luz, de paz, rumo ao bem eterno, ao Pai Maior. Então, vamos lá? Vamos trabalhar? Obrigada pela atenção. E nesse momento, então, nós vamos passar para o nosso trabalho seguinte, que é o passe.